Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Will Grazioli e nesse vídeo eu vou falar para vocês de análise gráfica, uma introdução básica à análise gráfica, e vou falar também sobre ciclos de mercado. Antes de mais nada, lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é simplesmente um vídeo produzido com base em conteúdo de análise gráfica e conhecimentos de mercado. Antes de entrar na história sobre os ciclos de mercado, eu vou deixar aqui um livro como recomendação para vocês, que é o livro Dominando os Ciclos de Mercado, de Howard Marks. E Howard Marks, para quem não conhece, é um dos caras mais ricos do mundo. E ele ficou famoso pelos memorandos que ele escrevia a respeito dos ciclos de mercado e mercado financeiro de forma geral. Tanto que até o Warren Buffett falou que ele fica ansioso esperando os e-mails de Howard Marks e ele sempre lê todos os memorandos. Então ser aí elogiado pelo maior investidor da história da humanidade não é nada ruim, né? Mas a história e a análise dos ciclos de mercado começa lá pelos anos de 1800, onde Samuel Banner, um fazendeiro alemão, começou a fazer várias observações sobre o mercado e queria entender como o mercado funcionava e como ele poderia ganhar mais dinheiro com isso. E obviamente lá nos anos de 1800 não existia tanta coisa assim no mercado financeiro. Então ele fez análises sobre mercados de ferro-gusa, mercado suíno, mercado de algodão, mercado de milho. Ele descobriu que cada um desses mercados tinha um ciclo de mercado diferente. O de milho e suíno, por exemplo, eram ciclos de 11 anos com picos acontecendo a cada 5 ou 6 anos. O de ferro-gusa era um ciclo mais longo, de 27 anos, com pontos baixos a cada 11 e 9 anos, repete os 11 e 9, e picos a cada 8 e 10 anos. E foi aí que ele começou a perceber que tudo girava em ciclos. Nisso ele montou uma espécie de gráfico, que eu vou deixar aqui na tela com vocês, onde ele em 3 linhas definiu os anos de pânico pela linha A, os anos bons pela linha B e os anos extremamente ruins pela linha C. E se você comparar esse gráfico, você vai ver que ele conseguiu prever algumas coisas bem interessantes ou chegou pelo menos perto. Se a gente pegar os anos de pânico ali em cima, de 1999 foi o começo da bolha .com. Em 2007 ele aponta que é um ano bom e dali pra frente começam os anos super difíceis, que em 2008 tivemos os subprimes, a crise dos subprimes americanos. Ele coloca ali também 2023 como um ano extremamente difícil, ou seja, um ano de plantio, para a gente colher lá em 2026. E assim vai, ou seja, ele identificou que todo o mercado funciona em ciclos. Legal, então a gente tem o Howard Marks falando dos ciclos de mercado, o Samuel Banner, que foi um dos pioneiros nisso lá nos anos de 1850, ou seja, 150 anos atrás o cara conseguiu chegar em aproximadamente algumas das maiores crises que a gente teve na nossa história. E como que a gente aplica isso na vida real? Usando a análise gráfica. A análise gráfica nada mais é do que a precificação de sentimento de mercado. Charles Henry Dow, o criador do índice Dow Jones, falava que existem apenas 3 tendências no mercado: tendência de alta, tendência de baixa e tendência lateral. Ele falava que o mercado se move em ondas, comparando aí o movimento de mercado com o movimento da água no mar, onde o mercado numa tendência de alta, por exemplo, sobe, recua um pouco para a praia, volta a subir e assim consequentemente até ter uma reversão de tendência ou ficar lateral. Então, juntando essas 3 coisas, os movimentos de mercado, as tendências e os ciclos, a gente chega num quarto item, que é a euforia de mercado. Onde quando o mercado está subindo, a gente tem a super euforia no mercado. E quando o mercado está caindo, a gente tem a depressão, medo, pânico. E existe até um índice que chama Fear and Greed Index, que mede esse sentimento de mercado conforme o movimento atual que a gente está. Bom, como a gente está falando aqui desde o começo do vídeo, cada mercado tem o seu próprio ciclo. E o ciclo de mercado do Bitcoin é o halving. E eu montei esse gráfico aqui, onde mais ou menos 1.350 dias correspondem ao ciclo completo do Bitcoin. Essas linhas azuis são os movimentos de halving e a gente vê que não necessariamente são 1.350 dias, tá? Esse ciclo vem aumentando um pouco, isso se deve à força computacional de mineração e uma série de outros fatores. Mas de forma geral, esses são os ciclos completos do Bitcoin, que acontecem a cada então 3 anos e meio, algo perto disso. E seguindo esse raciocínio, a gente está aqui ó, nesse movimento de consolidação. É meio claro, é meio nítido você olhar aqui no gráfico e ver que isso daqui é uma tendência de alta, isso daqui é uma tendência de baixa, isso daqui é uma tendência lateral. Isso se acompanha mais ou menos em todos os outros casos. Obviamente teve uma alta aqui no ciclo anterior, mas nada tão expressivo quanto essa próxima alta aqui no bull market, e assim é repetido a cada ano. Então esse daqui é o ciclo do Bitcoin. E como é que você enxerga isso no gráfico de uma forma um pouco mais clara? As tendências de alta, de baixa e de lateralização, por exemplo. Bom, abrindo aqui o gráfico diário do Bitcoin, parece um pouco mais claro isso. Bom, eu gosto muito de usar esse indicador que chama Higher High, Lower Low,
porque na verdade o que define uma tendência de alta são topos mais altos do que os topos anteriores, e uma tendência de baixa são fundos mais baixos do que os fundos anteriores. Então, se a gente olhar aqui no gráfico, ligando de uma forma parametrizada esse indicador, a gente percebe que esse movimento aqui é nitidamente um movimento de alta, assim como esse daqui, que ele vai fazendo topos e fundos mais altos, e ele vai marcando isso aqui no gráfico. A gente não precisa contar esses topos e fundos, já tem indicadores que fazem isso pela gente, mas fica bem claro essa tendência de alta, assim como nesse lado aqui fica bem claro, vou até deixar de vermelho, nessas outras pernas aqui fica bem clara a tendência de baixa, e nessa perna aqui especificamente fica bem clara uma tendência lateral. A gente vê que não tem nada muito definido, ele fica trocando de topos e fundos o tempo todo. Então é realmente uma tendência lateral aqui no meio. Assim vai, aqui uma nova tendência de baixa, aqui uma tendência lateral, e esse daqui é atualmente onde a gente está no Bitcoin, que se a gente for contar aqui, desde o fundo lá em novembro, o Bitcoin vem aí numa tendência de alta até chegar nesse momento aqui que estamos um pouquinho lateralizados, mas a tendência macro aqui desde novembro ainda é de alta. Então esse é o começo da análise gráfica, você consegue pegar os ciclos de mercado, que são as tendências macro, ou as maiores tendências de mercado, e começar a descer de uma forma fractal. Todos os ciclos são fractais, a gente consegue descer as nossas análises por tempos gráficos e chegar nesses topos e fundos para a gente entender se a gente está no momento de alta de mercado, ou no momento de baixa, ou no momento de lateralização, que é o que a gente está agora na casa dos 25, 26 mil dólares há um bom tempo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre ciclos de mercado e um pouquinho de introdução da análise gráfica. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, ativa o sininho das notificações, segue a gente lá nas redes sociais, que lá a gente tem muito conteúdo bacana para vocês também. E, obviamente, abra sua conta na Coinext e comece a investir com a gente. Um abraço, até a próxima. Valeu!